Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Gente, quanta delícia! Nessas duas aulas já aprendemos a fazer dois pães e eu fiquei com água na boca. E agora, nessa terceira videoaula, que Isabel está ensinando como fazer o pão caseirinho de sal. Gente do céu, vocês não viram, mas eu já vi. O pão ficou perfeito, os pães, porque ela fez vários. E com certeza saboroso. Infelizmente, eu não estava lá presente no momento que ela fez esses pães para eu experimentar, para eu poder aproveitar, me deliciar desses pães com um cafezinho. Que maravilha, viu, essas aulas sobre produção de pães. Eu espero que vocês tenham gostado das duas primeiras e que vocês ainda aprendam bastante com essa terceira e que coloquem em prática aí na vida de vocês, no cotidiano de vocês, nos empreendimentos e que possam, além de consumir o pão, vocês também possam comercializar. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. De volta à nossa produção de pães, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um pão caseiro, daquele bem caseirinho, de sal, bem gostoso para o café da tarde, tá bom? Então, nós temos aqui como ingredientes o trigo, eu já coloquei aqui na vasilha quase todo, na travessa. É bom a gente sempre deixar um pouco para, durante o processo de sovação da massa, a gente ir acrescentando, porque pode ser que a massa fique um pouco mole. Temos aqui meio copo de óleo de coco extra virgem, mas também você pode usar banha de porco, que fica muito delicioso. E um pouquinho mais de sal, porque nós temos aqui 1 quilo de trigo. Para 1 quilo de trigo, geralmente a gente utiliza uma colher de sal. Como eu vou acrescentar mandioca nesse pão também, eu acrescentei um pouquinho mais de sal. Vou utilizar 3 ovos caipira, 10 gramas de fermento biológico, 2 copos da água de cozimento da mandioca. Nós temos aqui a mandioca já cozida, mas eu já bati aqui no liquidificador a porção que nós vamos utilizar. Nós temos aqui só o conteúdo aqui da mandioca que já está pronto para adicionar no trigo. Nós temos 800 gramas. Então, o que nós vamos fazer à medida que eu for utilizando esse material, esses ingredientes, eu já tenho eles anotados, porque no final a gente pode também fazer um pouco a estimativa de quanto fica uma quantidade de pão que a gente vai produzir a partir de 1 quilo de trigo com 800 gramas de mandioca cozida, tá bom? Então, eu vou estar batendo os ovos, para a gente começar a nossa produção. Eu vou estar batendo os ovos, juntamente com o óleo de coco extra virgem, o sal e a mandioca. Mas aqui eu já vou adicionar aqui no trigo, na farinha de trigo, o fermento. Vou adicionar, vou misturar um pouquinho aqui e deixar ele aqui descansando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou bater os ovos com o óleo e a mandioca, acrescentando a água também da mandioca. Não precisa acrescentar no momento toda a água da mandioca, porque nós já batemos ela aqui, ela está bem cremosa, tá vendo? Então, se caso necessitar, depois a gente pode adicionar toda a água, mas por enquanto nós vamos adicionar um pouco mais da metade dessa água aqui, tá certo? Então eu vou quebrar os ovos, vou levar para o liquidificador e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou esse creme que a gente vai
estar adicionando aqui na farinha de trigo. Pronto, eu vou adicionar aqui agora na farinha de trigo o creme da mandioca junto com um pouco da água da mandioca, os 3 ovos, o meio copo de óleo de coco extra virgem, a colher e meia de sal. E agora eu vou sovar essa massa, vou misturar bem, depois sovar essa massa. Vocês viram que eu deixei aqui na média de um copo da água da mandioca, porque vai ser necessário estar adicionando aqui depois para hidratar bem. Mas não é bom a gente misturar tudo para não fazer uma quantidade muito grande do creme, porque pode sobrar e desperdiçar. Então a gente deixa um pouco ali da água da mandioca, se for necessário, a gente acrescenta aqui. Porque a medida certa para um quilo de trigo são 2 copos de água ou de leite morno. Essa água aqui ela está morna. É uma temperatura não muito alta, porque se a temperatura for muito alta, vai queimar o fermento e vai perder todo o seu efeito, né? Então ele não vai estar crescendo a massa. Também o sal, como eu já expliquei nas outras receitas, ele não pode ser misturado aqui junto com o fermento. O sal foi colocado aqui, tá certo? Então vamos estar misturando aqui todo o creme. Vou misturar bem aqui no trigo. Aqui tem 1 quilo de trigo, porque com certeza aquela quantidade ali a gente vai utilizar toda até o final, para essa massa ficar pronta. E 800 gramas de mandioca bem cozida. A mandioca cozinhou bastante e batida, né? Junto com os outros ingredientes. Então eu vou sovar essa massa e depois vou mostrar para vocês a consistência que ela fica. E posteriormente como é que vai ficar os pães também depois de modelado, para poder crescer, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta mostrando como é que ficaram os pães. Para vocês como é que ficou a massa, a consistência da massa. Ó, ela está bem macia, ela não está pesada, está quase metade, porque foi 1 quilo de trigo para 800 gramas de mandioca. É normal durante o processo que você está misturando, sovando a massa, ela grudar muito nas mãos, na travessa. Eu tive até que trocar aqui de travessa, porque ficou muito cheia a outra. Então essa aqui está mais espaçosa. Eu tive que colocar um pouco mais de trigo, tá vendo como foi quase, só ficou a conta de untar a forma. E a água da mandioca, um pouquinho mais. Porque aí você vai colocando uma coisa e outra até dar no ponto certo. O que você não pode é colocar muito trigo e ficar aquela massa pesada, porque se a massa ficar pesada, o pão fica bem duro, ele não assa direito, ou ele queima antes de assar. Fica aquele pão quebra-dentes, entendeu? Então é importante que a massa, ela fica bem macia, que você estica ela e ela não gruda, não quebra, entendeu? E agora nós vamos... Sim, depois eu tive também que colocar aqui um pouquinho de óleo na bandeja para poder desgrudar, né? Além de ter passado o trigo, acrescentado um pouquinho mais de trigo na massa, eu tive que colocar um pouquinho de óleo
tanto nas mãos quanto na travessa, para desgrudar e ela ficar assim, essa massa bonita que vocês estão vendo, tá certo? Eu vou agora fazer um bolo dessa massa, ela já está sovada, né? Ó, como é que ela está leve. Como eu disse nas nossas outras oficinas, a massa ela deve ser sovada, ela deve ser manuseada com carinho, com delicadeza. Não deve ser aquela oficina de pancadaria, né? Onde você joga a massa, onde você bate a massa, de todas as formas. Mas deve ser um manuseio delicado, carinhoso, porque afinal ela vai para o nosso estômago. Isso eu falo sempre, né? Então a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação, porque a nossa saúde também tem tudo a ver com a nossa alimentação. Se a gente tem uma alimentação saudável, a gente tem uma saúde melhor. Ou o nosso sistema imunológico, ele fica mais protegido. Se a gente tem uma alimentação que a gente não sabe da origem, que a gente não sabe como foi produzido, a gente está arriscando ou caminhando no escuro, sem saber aonde a gente quer chegar. Por isso que é importante a gente saber da origem dos nossos alimentos e de preferência que a gente mesmo prepare, né? Então eu vou deixar essa massa descansar um pouco. Os outros eu já modelei direto os pães e já deixei descansando, depois já levei ao forno. Levou mais mandioca, para a massa ficar um pouco mais leve, então eu vou deixar ela descansar um pouco, depois eu vou misturar de novo e aí eu vou fazer os pães menores e um pão também um pouco maior. Eu vou deixar de novo descansando e aí eu levo ao forno e vocês vão depois estar vendo o resultado. Mas eu ainda vou mostrar para vocês depois desse pão, depois de descansado, como é que ele vai ficar. Olha, pessoal, não precisa deixar ele passar muito tempo, porque senão, tá vendo como ficou mais macio ainda? Senão ele perde o fermento, perde todo o vigor, né? Então é interessante a gente agora misturar essa massa e já modelar os pães e colocar para inchar de novo, viu? Eu só fiz isso com essa massa porque ela tem bastante mandioca, senão ela ia ficar muito pesada. Vocês viram que do quilo de trigo tá ficando aqui apenas o da gente poder passar nas mãos para poder amassar os pães ou enrolar os pães. Eu vou fazer uns pães menores e vou fazer um pão maior. Por que isso? O meu forno é pequeno, só cabe uma forma dessa aqui, uma assadeira. Se eu fizer todos eles pequenos, enquanto tá assando uma travessa dessa, a outra já cresceu ao mesmo tempo e ele murcha. Entendeu? Então é interessante para quem tem um forno pequeno fazer uma travessa de pães menores e outra um pão maior, né? Para dar tempo. Então eu vou fazer aqui um caseirinho. A forma de estar modelando os pães, cada um vai criando a sua, entendeu, pessoal? Não tem um jeito assim definido para cada um, não. Esse pão aqui eu gosto de trigo na forma onde eu estou enrolando, porque ele é um pão de sal e depois que ele assa ele fica assim muito gostoso, tá vendo? Então eu vou deixar aqui uma certa distância para ele poder ter espaço para crescer, para não ficar grudado um no outro, tá bom? Então, eu vou fazer os pães pequenos e depois o pão maior, e aí eu mostro para vocês
para vocês terem uma noção um pouco da distância na forma. Ó, a massa ela está tão macia que você pode esticar ela, ela fica elástica. Aqui vai sair pão grande, pão pequeno, o tamanho não importa, porque esse aqui a gente tá fazendo mesmo por consumo, para aprender, né? Quando você estiver fazendo para vender, é interessante pesar, entendeu? Pesar a massa e corta os pedacinhos, faz um rolo grande, aí pode ir cortando os pedacinhos, pesando, e depois você vai enrolando para ficar tudo o mesmo peso, o mesmo tamanho, porque senão as pessoas começam a querer selecionar. Eu quero esse que é maior, aquele que é maior, e os pequenos vão ficando, tá bom? Então é interessante isso. Quando eu modelar todos eles, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu não sou a pessoa mais indicada para modelar pão, não ficou lá essas bonitezas todas. Mas depois que ele crescer aqui, ele vai tomando o formato dele. Então eu fiz essa assadeira com essa quantidade de pães pequenos e esses 2 pães maiores, para dar tempo a aqueles ali crescerem, assar, enquanto esses aqui crescem para poder assar. E mais tarde a gente mostra para vocês como é que ficaram esses pães depois de assado. Olha que maravilha a nossa produção de hoje. Como estão lindos e gostosos esses pães. É o pão caseirinho de sal para o café da manhã, muito saboroso. Na verdade, aqui tem 50% de farinha de trigo e 40% de 60% de farinha de trigo e 40% de massa de mandioca cozida. Então ele está muito gostoso. Aí a gente poderia estar pensando assim, e o custo desse pão? Como é que fica o custo desse pão? Se leva mandioca, se levou também óleo de coco, que é caro, se levou a mandioca cozida, a farinha de trigo, que não está barato, e os ovos caipira, né? O que a gente pode perceber, pessoal, que aqui é um pão diferente daquele que a gente compra da padaria, que tem um padrão e que é feito simplesmente com a farinha de trigo, o sal e a água, entendeu? O pão de sal, na verdade. Esse aqui é um pão que tem bastante nutrientes e que dá sustância à pessoa, né? Então eu vou mostrar para vocês o custo desse pão, qual foi, né? Então nós fizemos aqui os cálculos desse pão para ver como é que ficava o custo dele. O trigo, que custou 1 quilo, R$ 5,19, né? Eu estou falando aqui de uma realidade aqui de Barreiras. Eu não sei, em várias outras regiões pode variar de preço. É o fermento, um pacotinho de fermento, que foi R$ 1,58. O óleo de coco, que é muito caro, 90 gramas, que foi meio copo, um pouquinho mais de meio copo, ou de meio copo de óleo, ficou R$ 8,10. Porque 200 ml de óleo de coco custa R$ 19,00. Agora, como é que eu posso baratear esse custo? Eu vou dizer toda a matéria-prima, depois as possibilidades da gente baratear o custo do pão, né? Então, nós temos aqui o sal. Na verdade, como a gente consome o sal rosa, que ele dá menos retenção de líquido, ele é mais caro, né? Eu botei aqui 10 centavos, baseado no custo. O gás, eu não calculei aqui, e nem o serviço. Então, pegando só a matéria-prima, esse pão ficou com custo de R$ 19,87. Olha, deram 10 pães pequenos e esses 2 pães grandes, entendeu? Ou médio. Então, como é que a gente poderia, lá na nossa comunidade, se você vai olhar assim, por alto, você pode pensar assim, mas
Quem é que vai conseguir fazer um pão desse? Mas é que um pão desse só, você vai conseguir se satisfazer, gente. É diferente de um pão oco que a gente come e pode chegar em 5 pães que a gente devora, entendeu? Outra coisa, como é que eu posso baratear o custo desse pão, né? Então, nas comunidades, a gente tem forno, a maioria das pessoas tem forno de lenha, que pode ser utilizado, em vez de gastar o gás. Tem também a mandioca, que é da sua própria plantação. Então, evita de você comprar 1 quilo de mandioca por R$3 na cidade, entendeu? Você tem, em vez de utilizar óleo de coco extra virgem, que custa um valor absurdo desse, você pode utilizar a banha de porco, que o pão fica delicioso, até mais gostoso do que o próprio óleo de coco. Eu não coloquei aqui porque no momento eu não tinha, né? Mas vocês podem utilizar a banha de porco que eu já fiz e ficou muito gostoso. E assim vocês podem estar também aproveitando tudo que vocês têm da própria plantação de vocês, da propriedade de vocês, para vocês terem uma alimentação saudável e sustentável. Vocês tá buscando um alimento muito mais alternativo, muito mais sustentável do que aquele que a gente compra na cidade e que a gente não conhece as origens e que não sabe de onde foi produzida a matéria-prima, que é esse o grande lance, é você também saber a origem dessa matéria-prima. Então, eu acho que aqui dá para sustentar uma família. Pelo menos o café da manhã de uma família está tranquilo. Antes da gente finalizar essa nossa videoaula, eu gostaria de dizer para vocês um pouquinho da nossa experiência nesse período de pandemia. Por mais que a gente avalia pelos valores, pelo custo que fica o pão, mas vamos avaliar pelos contatos que a gente está tendo, por essa terapia da gente estar criando e recriando a cada dia, a cada momento. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa experiência do grupo Joca Sabores, do assentamento Manuel Dias, o qual eu também faço parte. Assim que começou a pandemia, o grupo começou a se desarticular e ficaram muito preocupados. É um grupo formado por mulheres e jovens e ficamos muito preocupados o que fazer se a gente não podia se encontrar, não podia produzir, não podia fazer nenhum tipo de aglomeração, porque não pode, de fato, não deve. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer oficinas de panificação. Não é que tinha nenhuma padeira, nenhum padeiro nesse grupo, mas foi uma construção coletiva que a gente foi fazendo durante esse período, entendeu? Então, a gente começou com a primeira oficina e aí a gente, dentro do grupo do WhatsApp, a gente combinava o dia, a hora que a gente ia começar a oficina. Quando chegava a hora combinada, que era às 14 horas, então a gente fazia a abertura e todo mundo se manifestava dizendo que estava pronto para começar a oficina. E aí cada uma na sua casa, mãe e filha, mãe e filho, começava a produzir alguma receita, ou aquela que a gente enviava no WhatsApp, ou criando alguma receita que já sabia, ou que inventava, entendeu? Então assim, a gente conseguiu avançar e hoje o grupo está bem articulado, o grupo está produzindo, vendendo aos domingos, todos os domingos o grupo produz, inclusive hoje o grupo produziu o dia todo, né? Pães, bolo, tortas, bolos diversos, né? E assim a gente conseguiu manter esse grupo articulado, unido, e a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos. Então, se a gente olhar só pelo lado do financeiro, de ganhar o dinheiro, de obter lucros,
a gente não consegue fazer nada, minha gente. Até porque no primeiro ano, no segundo ano, é difícil a gente botar dinheiro no bolso. O que a gente considera um grande ganho é a mobilização do grupo, é a articulação do grupo, é o aprendizado, é a união, é a mobilização, é a divulgação desse trabalho, entendeu? Então eu espero que vocês também consigam colocar em prática alguma dessas oficinas, não só de pães, mas tantas outras que foi trabalhada pela equipe do Bahia Produtiva, e que vocês consigam também compartilhar através do WhatsApp ou de diversas outras formas esse aprendizado que houve entre vocês, entendeu? Então, no mais, eu só quero agradecer. Assim, estou muito grata e muito feliz por ser convidada por Claudineia e a equipe do Bahia Produtiva, através da Fundifran, para contribuir com essa pequena experiência da gente, mas que é grande porque foi uma construção coletiva. Então a gente espera que vocês também possam colocar em prática e aprender muito e ensinar muito. Então, meus profundos agradecimentos a toda a equipe e principalmente a vocês que tiram esse tempo, a cada liderança, a cada pessoa que faz parte desse projeto, que tira esse tempo também para ouvir, para aprender, para trocar experiência, colocar em prática aquilo que vocês sabem. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada Claudineia, muito obrigada a toda a equipe do Bahia Produtiva, a Fundifran, e todos que se envolveram durante esse trabalho. Muito obrigada. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.